você veio eu fico mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a essa conexão, a esse culto, a essa celebração virtual
É muito bom ter você conectado aqui conosco, e a nossa oração é que Deus abençoe você nesse sábado, que você tenha um sábado abençoado, repleto da graça de Deus. Quero também desejar boas-vindas a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão conectados conosco, você que acessou o nosso canal no YouTube ou passou na nossa página ali no nosso Facebook e se conectou a essa celebração. Você não pertence à nossa comunidade, mas está conectado conosco aqui em um só espírito. Então é muito bom ter você por aqui, seja muito bem-vindo, e a nossa oração é que a palavra de Deus fale ao seu coração. Hoje, como vocês podem ver, eu estou fazendo a transmissão aqui da minha casa. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo e o prefeito estabeleceu um rodízio de veículos. E exatamente no dia da gravação da nossa celebração, caiu o dia do meu rodízio. Então eu não pude ir à igreja gravar. Eu estou aqui em casa com a minha família para gravarmos esse momento do culto e participarmos da nossa celebração ao Senhor. Então seja bem-vindo à casa do pastor, você que ainda distante, mas é muito bom ter você aqui. A minha oração é que Deus fale ao seu coração, que você seja ministrado poderosamente por Deus nessa transmissão e que ao final desse tempo de celebração, seu coração possa estar ainda mais próximo da vontade do nosso Deus. Amém? Nós vamos em alguns instantes ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nessa feita a nossa série é denominada Web 3.0, o culto segundo Deus. Nós estamos falando sobre espiritualidade, sobre culto, e Paulo está nos ensinando um pouco acerca desses temas, baseado nessa carta e nesse trecho que nós estamos analisando e estudando juntos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12, e eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia, deixar ela aí prontinha, para logo mais nós refletirmos juntos na palavra do Senhor. Mas antes eu quero orar com você, orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo que nós teremos aqui de celebração. E uma preocupação que nós temos é que as pessoas que estão conectadas conosco, de fato elas estejam conectadas, porque esse ambiente virtual, ele é um ambiente abençoado, nós louvamos a Deus por ele, mas ele é um ambiente traiçoeiro, porque nós somos a todo momento tentados a desconectar daquilo que estamos fazendo. Porque abre uma janelinha ali, vê um convite aqui, a gente fica às vezes pulando de culto em culto e acabamos não absorvendo absolutamente nada da palavra de Deus. Então eu quero orar a Deus, para Deus nos ajudar a ficar aqui conectados na palavra dele, sendo edificados por essa palavra juntos, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo, pedindo a bênção de Deus para esse tempo que passaremos juntos aqui adorando ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que está conectado conosco nesse momento. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas e fragilidades, e nos ajude, Senhor, a valorizar a Tua palavra, valorizar a Tua presença, valorizar a comunhão entre os irmãos. Pedimos ao Senhor que esse tempo que passaremos aqui seja um tempo edificante para todos nós. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor nos direcione, que cada palavra que for dita aqui gere edificação no coração dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga que está acompanhando conosco essa transmissão. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores. Eu quero te incentivar aí na sua casa a cantar conosco. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor. Faça isso agora conosco, porque Deus merece a nossa adoração. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor,
ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se
nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Agora nós vamos separar um tempo para refletirmos na palavra do Senhor. E como eu havia dito para vocês no início dessa transmissão, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós chegamos então no capítulo de número 12. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura dos 3 primeiros versículos desse capítulo, para que nós possamos então meditar na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Nós vamos hoje iniciar uma série de 3 reflexões, contando com essa, baseada exclusivamente no capítulo 12. E por que nós entendemos que esse capítulo merece 3 reflexões? Porque ele vai tratar de um assunto muito importante para a igreja, que é sobre os dons espirituais. Então, nós vamos dividir ele em 3 partes. Hoje, nós vamos fazer uma introdução à espiritualidade cristã. Então, nós vamos iniciar falando da espiritualidade e, na sequência, nós vamos falar especificamente sobre os dons espirituais manifestacionais, o que cada dom significa e como ele se aplica na realidade da igreja. Então, eu quero desde já convidar você a acompanhar as próximas 2 mensagens, porque elas vão estar extremamente conectadas com a mensagem de hoje. Então, como eu disse há pouco, nesse capítulo, nesse sermão, nessa reflexão, nós vamos tratar exatamente sobre a espiritualidade cristã. Talvez uma pergunta que esteja no pano de fundo de 1 Coríntios capítulo 12 seja exatamente essa: o que é ser uma pessoa espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Nós sabemos que Paulo, nessa carta, ele está respondendo inúmeras perguntas feitas pela própria igreja de Corinto. Se você está acompanhando a série conosco, você deve lembrar que lá no capítulo 7, versículo 1, Paulo fala acerca disso. E nós já vimos ele responder inúmeras perguntas aqui. Ele já respondeu perguntas sobre casamento, sobre divórcio. Ele respondeu perguntas sobre comida sacrificada aos ídolos. Lá no capítulo 8, você deve lembrar. E agora no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai responder perguntas sobre os dons espirituais. Os dons espirituais. E o texto e o pano de fundo desse capítulo 12 talvez seja exatamente essa pergunta: o que é ser uma pessoa espiritual? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha um problema com espiritualidade. Aqueles irmãos, eles se achavam extremamente espirituais. E ao fazerem isso, normalmente eles desprezavam as outras pessoas. Eles se julgavam pessoas acima da média. Eles se julgavam pessoas muito espirituais. Então Paulo agora vai tratar um pouquinho sobre exatamente isso. O que é ser uma pessoa espiritual? E talvez, irmãos, essa pergunta seja muito pertinente para os nossos dias. Por que seja pertinente para os nossos dias? Porque talvez essa questão é uma questão que
paira no mundo cristão, no ambiente evangélico, de maneira muito contundente. E não só no ambiente evangélico, no ambiente humano em geral. Os seres humanos, eles buscam uma experiência de espiritualidade significativa. Por exemplo, se você perguntasse para um budista o que é ser uma pessoa espiritual, talvez esse budista dissesse para você que ser uma pessoa espiritual é uma pessoa que consegue se conectar consigo mesmo e se conectar com o mundo, com a natureza, e encontrar paz interior dentro de si. Mas se você perguntasse, por exemplo, o que é espiritualidade para um espírita, talvez esse espírita iria responder o seguinte para você: espiritualidade, ou uma pessoa espiritual, é aquela pessoa que pagou os seus pecados e vida anteriores e agora ela encontrou uma forma de vida que é uma forma iluminada, ela tem uma aura iluminada e agora ela só faz o bem a outras pessoas. O mundo tem um conceito do que é ser espiritual, do que é ter espiritualidade. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, o que a palavra de Deus diz acerca da espiritualidade cristã? O que é ser uma pessoa espiritual segundo a palavra de Deus? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Por que é importante tratar sobre esse tema dentro da comunidade cristã? Porque se você perguntar para um cristão, nos nossos tempos, por exemplo, o que é ser uma pessoa espiritual, dependendo da linha denominacional, teológica dele, uns podem responder assim: ser uma pessoa espiritual é ser uma pessoa de oração, é uma pessoa que fala em línguas, é uma pessoa que vai à igreja todos os sábados. Para outras pessoas, para outros cristãos com linhas teológicas e denominacionais diferentes, talvez eles diriam assim, que ser uma pessoa espiritual é ser uma pessoa profunda nas escrituras, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que consegue explicar coisas profundas da Bíblia de maneira clara, enfim. Então, dependendo da linha de reflexão dessa pessoa, ela daria uma resposta diferente para você. Mas essa é a nossa proposta hoje. O que Paulo diz acerca da espiritualidade? O que é ser um cristão espiritual para o apóstolo Paulo, segundo esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ficar hoje só nesses 3 primeiros versos. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui pelo menos 3 características de uma espiritualidade cristã sadia. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade cristã sadia é uma espiritualidade centrada em Jesus Cristo. E aí eu quero ler com você novamente o versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, uma espiritualidade cristã, bíblica, coerente, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica. Por que nós podemos dizer que a espiritualidade cristã ela é cristocêntrica, baseada principalmente nesse texto? É porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui que essa é a ação do Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, de certa forma, ele está dizendo que o Espírito Santo ele aponta para Jesus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, por exemplo, nós vemos Jesus Cristo de todas as formas falando acerca do Espírito e da obra do Espírito. Ele diz o seguinte: o Espírito guiará vocês em toda a verdade. Se você ler, por exemplo, João, capítulo 16, no versículo de número 13, é isso que Jesus vai falar, que o Espírito ele nos guia em toda a verdade. Se nós lermos, por exemplo, João 14, 26, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte, que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que Jesus havia dito. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos de maneira clara Jesus destacando qual é o papel do Espírito, qual é a ação do Espírito na vida da igreja. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 26, Jesus fala o seguinte, que o Espírito Santo daria testemunho acerca dele. João capítulo 16, versículo 13, Jesus fala que o Espírito Santo não falaria dele mesmo
do Espírito, mas falaria de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 16, no versículo 14, e eu estou acompanhando aqui nas minhas anotações, o texto diz assim, que o Espírito Santo glorificaria a Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós estudamos a ação do Espírito Santo e a forma como o Espírito Santo age na igreja, nós vemos o próprio Jesus dizer que o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O que isso significa? Que a espiritualidade cristã, em primeiro lugar, ela é cristocêntrica. Se você conhece alguém que fala mais dos milagres de Jesus do que do próprio Jesus, você precisa duvidar se a espiritualidade dessa pessoa é uma espiritualidade sadia, porque o Espírito Santo ele promove Cristo. É como se o Espírito Santo colocasse um holofote na pessoa de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com uma espiritualidade sadia, ela é apaixonada por Jesus. Ela ama muito mais Jesus do que os milagres de Jesus. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que é o Espírito Santo, ele nos conduz a declarar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Isso significa dizer, irmãos, que o papel do Espírito Santo não é atrair o holofote para ele mesmo, mas atrair o holofote para Jesus Cristo. Ou seja, a espiritualidade cristã que não nos aproxima de Cristo, talvez ela nem pode ser considerada espiritualidade cristã. Segundo lugar, a espiritualidade cristã ela é promovida pelo Espírito. Ela é centrada em Cristo, ou seja, ela é cristocêntrica, mas também ela é promovida pelo Espírito. Significa dizer que quem promove a nossa espiritualidade, quem trabalha em nossas vidas para que tenhamos uma vida cheia da presença de Deus e da graça de Deus, é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 13, olha o que ele diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é Ele quem nos aproxima de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz até a pessoa de Deus. E por que nós podemos dizer que é o Espírito Santo que promove a espiritualidade sadia em nossas vidas? Em primeiro lugar, por causa de quem recebe a mensagem. A Bíblia vai dizer que nós somos seres caídos, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos distanciou de Deus. Então é impossível, dentro dessa perspectiva cristã, eu e você nos aproximarmos de Deus por nossas próprias vontades. A Bíblia vai nos ensinar que por causa do pecado nós fomos distanciados de Deus. Paulo diz isso aos Romanos, porque todos pecaram e estão distanciados, destituídos da glória de Deus. Ou seja, irmãos, é impossível, por nossas próprias forças, nossas próprias vontades, nós nos aproximarmos de Deus. Por isso que nós percebemos e entendemos isso ao ler esse trecho das Escrituras, que a única forma de nos aproximarmos de Deus, de termos conexão com Deus, é por meio da obra do Espírito Santo. É Ele quem promove a nossa espiritualidade. É Ele quem nos aproxima de Deus. É Ele quem nos faz compreender as coisas de Deus. É Ele que nos faz entender a mente de Deus. Queridos irmãos, a espiritualidade cristã, ela não é promovida por ação nenhuma humana, mas única e exclusivamente pela ação de Deus em nós. Por isso que nós podemos dizer que é o Espírito Santo que promove a nossa espiritualidade e não nós mesmos. Pelo menos esse é um dos motivos. O segundo motivo, porque nós podemos dizer que é o Espírito Santo que promove a nossa espiritualidade, uma é porque quem recebe a mensagem é pecador e outra é porque quem transmite a mensagem também é pecador. Olha que coisa interessante, nós podemos olhar para a Bíblia e perceber que quem recebe a mensagem é um pecador.
mas quem transmite também é um pecador. Então a Bíblia vai dizer que nós dependemos de Deus para ter uma espiritualidade sadia. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, se não me engano, ele disse que ele pregou o evangelho aos coríntios em fraqueza. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a estrutura dele, ela não era capaz de explicar e de fazer com que eles entendessem o evangelho de maneira espiritual, porque ele é um pecador, ele é um fraco, ele é limitado. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida, a ação do Espírito Santo na mente das pessoas faz com que quem prega se aproxime de Deus e quem ouve se aproxime de Deus. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar, irmãos, ao longo de todo o Novo Testamento, baseado nas cartas que ele escreve. E também nesse trecho aqui da primeira carta aos Coríntios, ele vai nos ensinar que quem promove a nossa espiritualidade é o Espírito Santo de Deus. E nós louvamos a ele por isso. Ou seja, não há razão nenhuma para eu, para você se gloriar, ou nos gloriarmos, melhor dizendo, de termos uma espiritualidade pujante. Tudo aquilo que fazemos é graça de Deus. Então toda a experiência que você tem com Deus, todas as sensações espirituais que você sente no seu corpo físico, na sua vida, isso é uma expressão da graça de Deus sobre você. Então quando Deus fala ao seu coração, é graça de Deus. E quando Deus te usa para falar com outras pessoas, é graça de Deus. Então a nossa espiritualidade, ela é promovida pelo Espírito. Não dá para a gente forjar uma espiritualidade. Não dá para a gente inventar um jeito espiritual de ser. Não é mudando o tom da voz que vamos ser mais espirituais. Não é fazendo um post espiritual que vamos ser mais espirituais. Não é colocando louvor alto em casa que vamos ser mais espirituais. A espiritualidade cristã, ela é promovida pelo Espírito Santo. Ela acontece de maneira poderosa por uma ação exclusiva e graciosa do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a espiritualidade cristã, ela não violenta a individualidade humana. Ela não violenta a individualidade humana. E eu quero ler com você o versículo de número 2. O apóstolo Paulo diz assim: vós bem sabeis que ereis gentios, levados dos ídolos mudos, conforme éreis guiados. A ideia aqui desse versículo 2 que Paulo esteja dizendo aos coríntios e fazendo eles lembrarem da postura deles quando eles eram gentios, quando eles eram pagãos. E Paulo diz aqui que quando eles eram pagãos, eles eram conduzidos pelos ídolos. Talvez o apóstolo Paulo estivesse trazendo referência aqui à experiência pagã de êxtase que tomava conta dos seus adoradores, e essas pessoas ficavam em transe. E esse transe tirava, por exemplo, a capacidade dessa pessoa de refletir mesmo, de interagir. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que na vida e na espiritualidade cristã é diferente de quando vocês eram pagãos, vocês eram conduzidos de forma mística pelos seus deuses. Obviamente, pensando no contexto da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está dizendo que quando somos cheios do Espírito Santo, quando nutrimos uma espiritualidade sadia, nossa vida, nossa mente é renovada. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos possessos pelo Espírito Santo, de maneira que nós perdemos a consciência e ficamos num transe irracional. O apóstolo Paulo diz que atitudes assim é muito mais parecida com possessão demoníaca do que com a ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, segundo o apóstolo Paulo, é potencializar as capacidades desse cristão para que ele pregue o evangelho, para que ele edifique a igreja e para que ele glorifique a Deus. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que, diferentemente da experiência pagã, os cristãos vivem uma experiência de liberdade, onde o Espírito Santo nos capacita, nos potencializa a fazer aquilo que sabemos fazer na ação dele,
o Espírito Santo nos usa com poder e graça para que possamos promover edificação, transformação na vida das pessoas, para a glória de Deus. Ou seja, queridos, um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que tem a capacidade de refletir na palavra de Deus e se movimentar em direção à ação que Deus está conduzindo ele. Em linhas gerais, o que Paulo está nos ensinando nesse trecho das Escrituras é que Deus está nos convidando para ter uma experiência profunda de adoração e de serviço. Em outro texto, talvez você deva lembrar, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser como crianças espirituais. E talvez nós podemos fazer uma aplicação bem rápida aqui, uma ponte de um texto para outro, que é exatamente isso que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo ele não tira a nossa capacidade de interagir e de raciocinar, ele não nos infantiliza. O Espírito Santo ele nos amadurece, ele nos potencializa. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E eu me lembrei agora de uma experiência que a Ju compartilhou comigo acerca do Samuel. Talvez exemplifique bem o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto. A Ju comentou comigo que esses dias o Samuel chegou para ela e disse que gostaria que ela ajudasse ele a orar pelo Mário. O Mário, não sei se todos conhecem, é um desenho, é um jogo de criança, e o Samuel é profundamente apaixonado pelo Mário, ele gosta muito do Mário. Ele chamou a mamãe dele no quarto e disse assim: mãe, você me ajuda a orar para que o Mário cresça? A ideia do Samuel é que Deus poderia, de certa forma, ajudar com que o brinquedo dele, o Mário, pudesse crescer. De certa forma, assim, ele fez isso de uma maneira muito inocente. Mas o que eu quero fazer, qual é a ponte, qual é a ligação? É que é o pedido de uma criança. O pai e a mãe olhando, você olha assim, é muito bonitinho a forma como ele se expressa pra gente. Mas nós sabemos que é um pedido que não tem muita lógica. Porque é um pedido de uma criança. Então talvez isso tenha alguma ligação. O Espírito Santo ele não nos infantiliza, ele não permite que a gente comece a ter posturas infantis, começar a pedir coisas absurdas para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias satisfações. Mas o Espírito Santo nos conduz para viver uma vida de maturidade, uma vida de pedidos coerentes com a missão e o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, irmãos, de certa forma isso, que nós fomos chamados para viver uma experiência onde não sejamos possessos pelo Espírito a ponto de perdermos a nossa consciência, mas somos direcionados pelo Espírito. Ele potencializa a nossa vida. Então, em linhas gerais, o capítulo 12, esses 3 primeiros versículos, Paulo está nos fazendo refletir sobre o significado da espiritualidade cristã. Porque daqui para frente ele vai nos ensinar e nos falar sobre os dons manifestacionais do Espírito Santo. Então aprendemos aqui no capítulo 12 que a espiritualidade cristã, em primeiro lugar, ela é centrada em Jesus Cristo. A espiritualidade cristã, ela busca a glória de Cristo, apresentar Cristo para as pessoas. Em segundo lugar, a espiritualidade cristã, ela é promovida pelo Espírito Santo. É o Espírito quem promove a espiritualidade das nossas vidas. Em terceiro lugar, a espiritualidade cristã, ela não violenta a nossa humanidade, ela não faz com que a gente perca a noção da vida, do tempo e do momento onde a gente vive, mas ela potencializa a nossa vida para vivermos para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para você é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter uma espiritualidade sadia? Então peça isso a Deus, peça a manifestação gloriosa do Senhor na sua vida. Não pelos seus méritos, não por sua capacidade, não porque você é uma pessoa especial, mas porque Deus é misericordioso e Ele pode usar a sua vida para promover edificação na vida de outras pessoas e para glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. E nessa oração, eu quero que você peça isso para Deus. Deus, me ajude a ter uma espiritualidade centrada na Tua vontade. Que a minha espiritualidade, ela não tire de mim a capacidade de refletir a Sua glória, de refletir a Sua identidade, de refletir quem o Senhor é para as pessoas. Que
Quero que você ore comigo pedindo essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nossa gratidão a Ti pela vida de cada um dos nossos irmãos, amigos que nos acompanhou até aqui. Nós pedimos ao Senhor que cada um deles possa ser profundamente edificado e abençoado por Tua palavra. Que essas verdades, essas características de uma espiritualidade sadia, cristã, possa ser vista em nossas vidas. Que nós possamos sempre, ó Pai, nunca buscar glórias para nós mesmos, mas que possamos sempre glorificar a Cristo, sermos usados pelo Teu Espírito para glorificar ao Senhor. Que possamos, meu Deus, entender que tudo aquilo que vivemos por meio do Teu Espírito não é fruto de uma capacidade superior da nossa parte, mas é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia, da ação miraculosa do Teu Espírito em nós. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda a entender que a espiritualidade cristã nos desafia a viver nessa vida de maneira que as nossas ações afetem significativamente a vida das pessoas. O Teu Espírito não nos tira a racionalidade, não nos tira do mundo. O Teu Espírito nos coloca no mundo com a capacidade de expressarmos a Tua glória a outras pessoas. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra tem nos ensinado e que essas verdades elas sejam vividas por cada um dos nossos irmãos, a começar de mim, para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo. É a nossa oração de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado. Nós estamos chegando então ao final da nossa celebração de hoje e eu quero, neste momento,
orar com você em favor das nossas ofertas. Nós temos feito as nossas contribuições de maneira virtual e você tem acompanhado conosco. Eu quero convidar você a anotar aí os dados da nossa conta bancária que está aparecendo aqui na tela, o QR Code que você pode ler com o seu celular, e ao ler esse QR Code você vai ser redirecionado para uma plataforma que você vai poder fazer a sua oferta por boleto ou por cartão de crédito de maneira segura. Foi um ambiente que a igreja preparou para que você também faça a sua contribuição. Então nós vamos orar por isso, vamos orar para que Deus continue sustentando a igreja dele, abençoando cada família e que cada um de nós, irmãos, dentro das nossas possibilidades, possamos também participar de forma a contribuir financeiramente com a missão de Deus na nossa igreja, para que nós possamos manter as nossas estruturas e continuar pregando o Evangelho a outras pessoas. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de adoração também por meio das nossas contribuições. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que o Senhor continuará cuidando. Ao orarmos, Senhor, nesse momento, colocamos diante de Ti todas as famílias da nossa igreja em Santana. Também colocamos todos aqueles que estão nos ouvindo, que eles sejam agraciados, cuidados e alcançados por Tua graça. Pedimos ao Senhor que abençoe de maneira especial aqueles irmãos que têm se esforçado para contribuir no Teu reino, para que nós possamos continuar pregando o Teu Evangelho nesse ambiente. Pedimos ao Senhor, nos ajude a continuar confiando em Ti, continuar fiéis à Tua palavra, a fim, Senhor, de que a Tua mensagem seja propagada e pregada a outras pessoas. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Querido, eu quero desafiar você a fazer a sua oferta hoje mesmo, separar um momento, ir em algumas dessas plataformas e fazer a sua oferta, ou quem sabe você pode fazer isso durante a semana, mas faça a sua parte, contribua a fim de que nós possamos continuar mantendo as nossas estruturas e pregando e compartilhando o Evangelho com todas as pessoas. Amém? Nós estamos chegando ao final, gratos a Deus, muito obrigado por tua presença nessa live. Queria pedir a você, se você puder, compartilhe o link dessa live com outras pessoas, a fim de que outras pessoas também sejam edificadas, sejam abençoadas por Deus ao ouvir a palavra dele. Agradecemos aqui em especial a todos os nossos irmãos em Santana. Nós estamos sentindo a falta que nos faz estar na igreja, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de todas as coisas. Então vamos permanecer firmes, eu quero te incentivar. Faça um contato telefônico com um dos nossos irmãos, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, faça uma visita virtual, porque isso de alguma forma promove edificação no corpo de Cristo. Queria que você orasse também, nós estamos preparando outros ambientes para que possamos nos comunicar uns com os outros, estudar mais a palavra de Deus. Eu quero que você ore para que Deus nos dê condição para que possamos fazer isso, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço no coração de todos, tenham todos um feliz sábado e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Um abraço, irmãos, paz.